Você já parou para pensar por que a maioria das igrejas celebra o domingo? Afinal, a Bíblia fala claramente do sábado como o dia santo, desde o início da criação. Então, como e por que essa mudança aconteceu? Será que foi Jesus quem instituiu o domingo? Ou talvez algum dos apóstolos? Ou será que essa decisão veio de outro lugar, longe das Escrituras? A resposta não está apenas na fé ou na tradição, mas está profundamente enraizada na história que poucos conhecem. Uma história que atravessa séculos, movimentos e impérios e que pode mudar a maneira como você vê esse tema para sempre. No princípio, Deus criou o céu e a terra, dando vida a tudo ao seu redor. Durante 6 dias, ele trabalhou com perfeição e propósito, criando a luz, o céu, os mares, as plantas, os animais. No 6º dia, a obra chegou ao seu ápice. Deus criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Seres únicos, chamados para cuidar da criação e refletir o amor divino. Mas, ao terminar essa obra maravilhosa, Deus fez algo que talvez você nunca tenha parado para pensar direito. Ele descansou. Não porque estivesse cansado, afinal, Deus é eterno e todo-poderoso. Esse descanso foi um ato simbólico, um exemplo para toda a humanidade. No 7º dia, Deus cessou sua criação e separou esse dia como santo, um tempo especial para descanso, reflexão e comunhão. Com o passar dos séculos, o cristianismo começou a se espalhar além de Jerusalém, alcançando diferentes povos, culturas e impérios. No início, muitos cristãos ainda guardavam o sábado como dia de repouso e culto. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. No Império Romano, o sábado era visto com desconfiança, pois estava ligado aos judeus, um povo frequentemente perseguido e marginalizado. Ao mesmo tempo, o domingo já era respeitado em parte da cultura romana por estar ligado ao dia do sol, uma homenagem ao deus Sol Invictus, cultuado por muitos. Então, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e passou a promover a unificação religiosa do império, ele viu no domingo uma oportunidade estratégica. Em 321 d.C., ele decretou o domingo como o dia oficial de descanso civil no império. Não por mandamento bíblico, mas por razões políticas, culturais e religiosas. Esse decreto não proibiu o sábado, mas deu ao domingo um status que antes ele não tinha. E aos poucos, a prática do domingo como dia do Senhor foi ganhando força dentro da igreja institucionalizada. Essa transição não foi instantânea. Durante muito tempo, muitos cristãos guardaram ambos os dias, sábado e domingo. Mas, com o tempo, o domingo passou a ocupar o lugar central no calendário religioso. Não foi uma mudança feita por Cristo, nem pelos apóstolos. Foi um processo histórico, influenciado por contextos sociais, perseguições e decisões políticas que moldaram o rumo da fé. Em meio a tantas tradições que surgiram ao longo dos séculos, a pergunta inevitável é: o que a Bíblia realmente diz sobre essa mudança? A verdade é que, do Gênesis ao Apocalipse, o sábado é mencionado mais de 100 vezes, sempre como o 7º dia da semana, o dia de descanso instituído por Deus. Foi escrito pelo próprio dedo dele nas tábuas da lei e reforçado ao longo da história bíblica. Já o domingo aparece na Bíblia? Sim, mas de forma diferente. Ele é mencionado como o primeiro dia da semana, principalmente em referência à ressurreição de Jesus. Mas em nenhum desses textos, o domingo é apresentado como substituto do sábado, nem como um novo mandamento. Os apóstolos continuaram frequentando as sinagogas aos sábados, e mesmo depois da ressurreição, não há registros de que tenham mudado o dia de guarda. A prática da guarda do domingo, como dia sagrado, não tem origem direta nas Escrituras,
mas sim em decisões humanas tomadas séculos depois. É importante lembrar que Jesus, mesmo depois de ressuscitado, nunca declarou outro dia como santo. E a Bíblia, sempre que fala do dia do Senhor, está se referindo ao sábado, o único dia que ele abençoou, santificou e separou desde a criação. Portanto, essa mudança de foco do sábado para o domingo não foi uma ordem de Cristo ou dos apóstolos, mas algo que veio gradualmente, por influência de fatores externos à palavra de Deus. Essa descoberta pode ser surpreendente, mas ela também nos convida a olhar com mais atenção para as Escrituras e deixar que a Bíblia explique a si mesma, sem filtros, sem pressões, sem tradição acima da verdade. Com o passar do tempo, muitas práticas religiosas foram sendo moldadas por tradições humanas. E aqui surge uma questão importante. Quando tradição e Bíblia dizem coisas diferentes, qual deve ser a nossa base? A guarda do domingo, como dia sagrado, por exemplo, não tem fundamento claro nas Escrituras. Foi uma decisão tomada séculos depois por líderes da igreja, baseada em tradição e não em mandamento divino. Jesus já havia advertido: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. A fé verdadeira precisa voltar à palavra. Não se trata de rejeitar tradições, mas de colocá-las no lugar certo. Acima de tudo, a Bíblia deve ser nossa autoridade final, e não aquilo que foi apenas ensinado por séculos. Agora que você conhece essa história, o que ela significa para você? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, ou talvez já tenha sentido que havia algo diferente, e agora começa a entender por quê. O mais importante não é o que a maioria faz, nem o que a tradição ensina, mas sim o que Deus deixou claro na sua palavra. Essa não é apenas uma curiosidade histórica. É um convite à reflexão, ao retorno às raízes da fé. A decisão é pessoal e precisa ser tomada com sinceridade, oração e estudo. Não se trata de apontar erros, mas de buscar a verdade com humildade. Se esse conteúdo fez você pensar, compartilhe com alguém. Talvez outras pessoas também estejam procurando respostas. E se quiser continuar essa jornada de descobertas, se inscreva no canal e fique com a gente. A verdade nunca esteve tão perto. Até o próximo vídeo.